Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje uma bela frase ocorre no final desse trecho do Evangelho de Mateus capítulo 9, em que Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários para a messe. Bem, Jesus está usando uma imagem aqui da messe dos trabalhadores. O que é preciso para se ter uma colheita abundante? Podemos nos perguntar. Bem, a gente precisa, antes de tudo, atentar-se para o processo que ocorre antes de termos uma colheita abundante. Nós temos, de fato, o fazendeiro, que olha o campo, que imagina essa colheita. Ele vai preparar esse solo para a semente. Ele vai depois ter o trabalho de semear essa semente. E, enfim, ele vai esperar por um tempo que essa semente cresça para finalmente ter essa colheita. Então, é preciso a gente perceber a imagem que Jesus está dando, que é todo um processo que vai acontecer, que vai ocorrer nesse campo. Imaginemos por um momento a colheita, esse primeiro processo. João 4,35. Não dizeis vós: há ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, como estão dourados, prontos para a colheita. Bem, o que nós vemos e o que o fazendeiro vê são duas formas de enxergar o terreno, enxergar o campo. Quando olhamos para um campo, a gente vê a sujeira, a gente vê as pedras, a gente vê ainda um terreno que tem que ser trabalhado ali, as dificuldades que existem ali. Quando o fazendeiro olha o campo, ele está olhando o mesmo terreno, mas ele vê um campo cheio de grãos. Ele já vem na sua imaginação toda aquela beleza do campo, ou seja, ele vê o potencial. A gente vê ali todo o problema, a rudeza, a dureza daquele campo, as dificuldades de se preparar aquilo. Ele não, ele já vê e já imagina o potencial que existe ali. É o que o fazendeiro vê. Cristo, ele olha para a multidão e vê a necessidade delas. Jesus olhou para o campo e viu necessidades espirituais. Versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Cristo, ele viu também a colheita, ele viu o potencial. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele vê a magnitude dessa colheita, ele vê que realmente isso é muito grande, ele vê o potencial que é enorme, que está escondido ali, e ele pede para que oremos pelos trabalhadores, para que Deus envie mais. Ezequiel, na sua visão do Antigo Testamento, ele viu um campo cheio de ossos secos. Já Deus olhou e viu um poderoso exército. Duas maneiras de ver a mesma situação. Então precisamos aprender a enxergar o potencial como os fazendeiros fazem com relação à terra. Mas para ver como Deus vê, a gente precisa chegar ao conhecimento de Deus. E depois então nós seguimos para um segundo processo, preparar o solo para a semente. Bem, o fazendeiro, ele limpa o solo, ele cultiva a terra para ter a colheita abundante. Nós devemos também preparar e aprender a preparar o solo para a semente da palavra de Deus. Ou seja, não apenas espalhar a semente, mas investir na preparação do solo. Amós capítulo 4, 12. Prepare-se para encontrar o seu Deus. Marcos 1, 2. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho. Então, a questão é a preparação. Os relacionamentos são a melhor forma de levar as pessoas para Cristo. Essa é a maneira como nós levamos. As estatísticas mostram hoje no mundo que 75% a 90% dos cristãos que hoje são cristãos foram levados a Cristo ou por um amigo ou por membro da família. Então a gente sabe que esse é o processo, né, de levar as pessoas para Deus.
1 Coríntios 9:10. Quem lavra a terra, lavra sempre na esperança da colheita. Bem, depois a gente segue com o segundo processo, que é semear a semente. Uma vez que a gente já preparou o solo, a gente precisa semear. Isaías 28:24. Fica o lavrador o ano inteiro preparando a terra para o plantio. Passa o ano arando e gradeando o seu terreno. Portanto, planta o trigo, a cevada, o cominho, a aveia, diz o profeta Isaías. A lição é aqui simples: não se colhe se você não semeia a semente. Você precisa fazer o trabalho primeiro. Eclesiásticos capítulo 11:4. Quem fica observando o vento, não semeia. Quem fica a olhar para as nuvens, nunca há de colher. São aquelas pessoas de braço cruzado, que não vão fazer nada. Na colheita de Deus, na lavoura de Deus, é o mesmo processo. 10% dos cristãos é que são engajados. A gente sabe que o resto está de braço cruzado, infelizmente. E Jesus está falando que a gente tem que pedir a Deus para enviar, operários. Na verdade, para despertar os cristãos que estão de braços cruzados, para eles se tornarem operários. Porque nós já temos aí um engajamento de alguns que são poucos, 10%, e a maioria ainda não se despertou para a vontade de Deus. Salmo 126:5. Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Quando vai chorando, levando a semente para plantar, mas quando volta, volta alegre, trazendo seus feixes. Quer dizer, tem uma recompensa no final das contas. Precisamos também da água, porque a água é muito importante na preparação do terreno. 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, jogou a água, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então tem todo um processo, A gente tem uma parte que Deus ele vai fazer, que é dar o crescimento, e uma parte que nós devemos fazer. Na verdade, trabalhamos com Deus. Nós trabalhamos em parceria com Ele, e Ele quer a nossa parceria. Depois, o outro processo é esperar que comece a crescer, pois esse é já um processo mais avançado, pois a gente já veio preparando, criando as condições para esse terreno, receber a semente, e agora a gente vai precisar aí ter um período aí de paciência, de espera. Quando se planta, a gente vai ter que esperar, porque a gente não planta hoje para colher no dia seguinte, a gente precisa dar tempo ao tempo. Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e tem longa paciência para recebê-lo, até receber as primeiras chuvas. Portanto, é o processo de paciência, de espera, tempo ao tempo. Deus ele opera no coração das almas, dos fiéis. Portanto, a gente tem que aprender a esperar que Deus trabalhe. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E Deus está colocando as suas mãos, e a gente tem que colocar as nossas mãos juntas também. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então aqui tem a recompensa. Nós vamos ceifar sim, se a gente não desfalecer. Bem, e depois um processo último, que é ver a urgência de sair para esse campo e começar a colheita. Versículo 36. Viu as multidões e ficou movido de compaixão. Ou seja, Jesus está vendo a urgência da situação. Ele teve pena, ele teve dó do povo. Estavam cansados, abatidos. João capítulo 9:4. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Portanto, aqui a gente tem que aprender a recuperar a urgência da missão, a urgência de ganhar almas. Olhamos para a Messia, olhamos para o mundo, e a gente percebe a grande necessidade que está aí. Deus está nos apontando exatamente nesse sentido e nessa linha. Pensemos se nós já nos despertamos para essa urgência da missão, da messe ser grande e os operários serem poucos. Pensemos nisso, pois são tão poucas as pessoas que realmente ouvem esse chamado de Deus e já se despertaram para isso, enquanto que talvez nós estamos dormindo ainda, estamos de braços cruzados ainda, não despertamos. Talvez o Espírito Santo ainda não tocou num ponto exato, numa corda exata do nosso coração, para tocar aquela melodia que vai nos despertar. Vamos pensar nisso, porque a gente precisa ser operário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.